Doutor Marcílio Penacchione, do Departamento Jurídico dos Sindicatos Metalúrgicos. Doutor Marcílio, já foram assinados alguns acordos da campanha salarial dos metalúrgicos. E o principal que foi renovado é a questão da convenção coletiva. Quais são as grandes diferenças que há entre a convenção coletiva e a reforma trabalhista? Muito bem, Titico. Nós estamos em negociação coletiva. Nossa data base, como o metalúrgico sabe, é 1º de novembro. Nós já assinamos 3 ou 4 convenções coletivas e estamos renovando todas as cláusulas que nós já tínhamos. Veja, nós tínhamos e temos a CLT, hoje ela é reformada, bastante prejudicada, e tínhamos a norma coletiva que sempre foi melhor do que a CLT nos pontos onde é tratado na convenção. Felizmente, apesar da reforma trabalhista, nós conseguimos renovar essas convenções de modo que as cláusulas convencionadas e que nós já conquistamos há 10, 15 e até 30 anos, a gente conseguiu manter na norma coletiva. Repito, são cláusulas, são direitos que estão acima da CLT. Você poderia citar assim, alguns exemplos, doutor? Por exemplo, Titico, eu sempre procuro destacar algumas garantias de emprego, lembrando que nós temos cerca de 100 cláusulas. Mas, por exemplo, o acidentado no trabalho, se ele preencher determinados requisitos, ele adquire estabilidade até completar tempo para se aposentar. Chamamos atenção também para a doença profissional. Aquele que se afasta para se tratar da doença profissional, depois do retorno, ele tem 33 meses de garantia de emprego. Isso não existe na reforma trabalhista? Não, isso não existe na CLT. Nós já tínhamos na nossa norma coletiva e, apesar da reforma trabalhista, nós conseguimos valorizar e manter a convenção coletiva. O próprio piso salarial, Titico, nós temos pisos salariais dependendo do grupo, que dá quase o dobro de um salário mínimo. Veja, se nós não renovarmos uma norma coletiva, vale dizer que um piso de R$ 1.600 e R$ 1.700, o piso salarial é o salário mínimo da categoria, isso volta para o salário mínimo, que é de R$ 937. Então, é importante que nós valorizemos a convenção coletiva e é importante que a gente renova essa norma coletiva. E a questão das homologações, doutor? Veja, aí sim você tocou num ponto, Titico, onde a reforma impactou. A CLT, antes da reforma, previa que o trabalhador com mais de um ano devesse receber a rescisão de contrato através do ato de homologação feito por órgão do Ministério do Trabalho ou pelo sindicato de classe. A reforma trabalhista acabou com essa obrigatoriedade, isso enfraquecia em muito o direito do trabalhador. Felizmente, nós conseguimos colocar, esta é uma cláusula nova, na norma coletiva, que fica mantida a obrigação de ser homologado no sindicato. Então foi uma grande conquista. A reforma trabalhista tirou da CLT, mas nós recuperamos a CLT antiga, inserindo na Convenção Coletiva de Trabalho. E qual a importância, doutor, de se fazer uma homologação no sindicato? Veja, Titico, uma empresa, não posso falar de todas, mas a empresa, quando ela efetua o pagamento dentro da sua própria empresa, ela enfraquece o trabalhador. Primeiro que o trabalhador é leigo, o trabalhador não, de um modo geral, não conhece nem a CLT e nem a norma coletiva. Ao homologar no sindicato, nós temos um técnico que vai dar assistência, vai conferir verba por verba, comparar o direito da CLT e com o direito da convenção coletiva. Então a segurança que o trabalhador tem ao receber as verbas rescisórias no sindicato é total. E a questão, doutor, muito importante também, que está na reforma trabalhista, dos custos jurídicos para o trabalhador, que pode arcar com as despesas, né, jurídicas. Bom, Titico, a reforma trabalhista ela traz uma série de dificuldades até mesmo para o trabalhador ingressar com ação. Há uma tentativa, tenho certeza que os tribunais superiores vão derrubar, porque é inconstitucional o que a reforma trabalhista trouxe, no sentido de impor o pagamento das custas processuais e até mesmo os honorários advocatícios para o advogado da parte contrária. Eu tenho certeza que nós vamos derrubar isso no dia a dia, pela interpretação dos próprios magistrados. Agora, tem um outro lado importante que é bom a gente frisar: a norma coletiva, essa que nós estamos renovando, está trazendo também uma cláusula
onde criou a possibilidade de, a partir do mês de março do ano que vem, as partes novamente sentar para negociar e discutir a reforma trabalhista, ou seja, todo o impacto que essa reforma trabalhista vai trazer, e a gente vai analisar esses impactos até o mês de março. A partir de então a gente terá a possibilidade de discutir com o setor patronal aquilo que é melhor e modernizando então essa reforma trabalhista que impacta negativamente e de forma muito pesada para o trabalhador. Então, fora a questão financeira, né, doutor, da campanha salarial, do reajuste que vai ter os funcionários, trabalhadores metalúrgicos, foi muito importante essa renovação da convenção coletiva, não é? Não tem dúvida desse tipo. Na Assembleia nossa, eu procurei valorizar, quer dizer, a questão do aumento salarial. O trabalhador que está acostumado às vezes com uma inflação alta, ele pensa que um reajuste maior é bom. Não é. Nós temos que trabalhar de fato por uma inflação menor. Quer dizer, se uma inflação de 10% e você tem um reajuste de 10%, dá a falsa impressão que você está tendo um ganho, mas não, esses 10% na verdade já corroeram o teu poder aquisitivo. Uma inflação baixa protege o salário. Repito, nós temos que valorizar muito mais a renovação das cláusulas sociais, a conquista que se mantém apesar da reforma trabalhista, do que um ganho falso em razão de uma inflação alta. Obrigado.